Olá, gente boa, vamos dar início à nossa aula número 4, capítulo 3. Nós acabamos o capítulo 2 e vimos que essa relação de Jesus com os religiosos está cada vez mais difícil. No capítulo 3 agora uma acusação muito séria dos religiosos a Jesus, e ele nos mostra o pecado eterno, mostra a sua relação com a sua família, o homem com a mão ressequida sendo curado. O nosso desejo é que você possa crescer no entendimento do Evangelho, da vida, a obra e missão de Jesus. Que você tenha uma boa aula, leia o capítulo 3 antes de começarmos. Olá, estamos dando início à aula número 4, capítulo 3. Se você não leu o capítulo 3, o nosso conselho é que você pare o vídeo, leia todo o capítulo, para que você possa ter aí uma assimilação maior de todo o conteúdo dessa aula. Ok? Então vamos lá. O primeiro cenário do capítulo 3 acontece dos versículos 1 até o 6º versículo, quando o Senhor Jesus Cristo se encontra com o homem da mão ressequida. É importante a gente dar uma olhadinha para o capítulo 2 e ver como essa história está se estabelecendo. No capítulo 2, a cura do paralítico de Cafarnaum, com uma declaração de perdão sobre os pecados desse homem, se torna uma afronta ao poder religioso, que havia toda uma liturgia, todo um processo bem estruturado do entendimento de perdão, e vem Jesus e faz uma declaração como essa, se colocando no lugar de Deus, trazendo sobre os seus ombros uma declaração que Daniel fazia sobre o Filho do Homem, que era uma declaração sobre o Messias. Ele toma isso para si, declara o seu poder e a sua autoridade sobre este homem, não só perdoando pecados, mas trazendo a cura sobre ele. E isso não é algo fácil de ser entendido pelos religiosos, principalmente para o grupo dos fariseus, onde cada vez mais a tensão vai se estabelecendo nessa relação. Depois disso ele chama um publicano, Levi, também conhecido como Mateus, e publicano era um grupo indesejado, um grupo não bem aceito dentro do entendimento, do conceito e da compreensão do cenário religioso que Jesus está caminhando na sinagoga. E logo depois disso ele come e bebe com pecadores, novamente estabelecendo uma comunhão, uma relação com essa turma que não é uma turma desejável para os fariseus. Eles compreendiam que a graça de Deus era somente para aqueles que haviam tido um cumprimento da lei, mesmo que fosse um cumprimento hipócrita, mas a graça de Deus era somente para essas pessoas e não para essa turma que Jesus está sentando, comendo, e o reino de Deus está se estabelecendo. Depois vem um questionamento sobre jejum, festa, alegria, regozijo. Jesus demonstra que o reino de Deus é um reino de alegria, que ele é o noivo. Ele já aponta para a maneira como ele vai morrer no versículo 20 do capítulo 2. E, novamente, ele está se colocando como aquele que é o protagonista dessa história, o Messias e o Senhor do sábado. Quando os seus discípulos comem no dia de sábado, ele é questionado e ele mostra que mais sagrado do que o sábado, mais santo do que o sábado, é a vida, e ele é Senhor do sábado, ele é Senhor da vida. E a gente mostrou um pouquinho sobre uma compreensão do sábado no final da aula passada. E agora a gente chega nesse cenário onde tem um homem que traz consigo uma vergonha física, e ele está ali na expectativa de ser curado. Existem os religiosos que estão esperando para ver um erro em Jesus para sentenciá-lo, e aqueles que estão conhecendo Jesus a partir daquilo que está sendo dito diariamente. A fama de Jesus está cada vez maior, as pessoas estão indo atrás de Jesus para ouvi-lo, para ser curado, para ser liberto de uma possessão, e esse homem está ali. Quando Jesus percebe esse cenário de expectativa, esse homem desejando a cura diante da sua carência, ele chama esse homem para o meio, para o ponto central daquele ambiente. E antes de curar o homem, ele faz uma pergunta a esse homem. Ou melhor, uma pergunta às pessoas que estão ali. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? O argumento de Jesus é que não fazer o bem é um problema. Ou seja, aquele homem está com a sua carência necessitando de um toque dele, e se ele não fizer nada, aquilo se torna
mal para aquele homem. Deixá-lo ir sem poder curá-lo, restaurá-lo, é um grande problema, não importa o dia. E eles estão dizendo que aquele dia não é dia nem para fazer o bem. E Jesus está questionando esse comportamento. Faz uma pergunta, há um silêncio perturbador. Jesus fica indignado, né? Se entristece, porque esse silêncio vai denunciar a dureza do coração deles reconhecerem que aquele dia poderia ser um dia de cura para esse homem. Que o dia de sábado é um dia de fazer o bem. Que não fazer o bem se torna um mal também. Aquilo que Tiago vai nos dizer, que existe pouca diferença entre fazer o mal e deixar de fazer o bem, na sua carta no capítulo 4, versículo 17. Então, a ideia é que não fazer o bem, a possibilidade de fazer alguma coisa boa para alguém, você deve fazer. E eles não admitem isso. Os mestres judaicos pregavam que o sábado era um dia dedicado ao descanso, amor e misericórdia. Por isso o socorro só era permitido para quem estivesse em perigo de morte. Como esse homem não estava numa UTI, a sua vida não estava correndo risco, ele poderia esperar até o dia seguinte e ele poderia ir para casa com a sua mão enferma, com seu problema físico, porque naquele dia era um dia dedicado a descanso, amor e misericórdia, mas não podia fazer o bem. É interessante que não podia curar no sábado, mas olha a intenção do coração, olha a maldade dos religiosos. Porque no versículo 6 eles começam a tramar a morte de Jesus. Ou seja, curar não pode, mas arquitetar, maquinar, conversar ali no cantinho sobre matar alguém pode. Tamanha hipocrisia que eles estão carregando sobre a sua história. Eles estão impedindo Jesus de curar um homem e ao mesmo tempo eles estão livres para projetar a morte de Jesus. E Jesus confronta com as suas próprias e cruéis intenções, uma vez que estavam usando o sábado para combinar com a sua morte. Ok? E aí a gente continua. O que Marcos está querendo mostrar com essa história? Marcos tem como objetivo demonstrar aos romanos a hipocrisia religiosa dos fariseus. Por que o cenário religioso? Porque os judeus rejeitaram Jesus, porque o conduziram à cruz, porque esses homens não aceitaram a sua mensagem, porque Jesus não teve o reconhecimento dentro da sua própria cultura, entre o seu povo, porque o Nazareno foi morto de uma maneira tão vergonhosa, e ele está agora provando que a condução de toda a história, de todo o drama da redenção, e Jesus está carregado de razão e ele está denunciando o comportamento desses homens. E como Jesus, ao denunciar isso de maneira direta, foi rejeitado pelo seu povo. O que Jesus fez diante desse cenário? Ele chamou o homem para o meio, como eu já disse, para curá-lo. Há um silêncio que toma conta daquele ambiente. Todos sabiam que a prática deve ser sempre de fazer o bem, porém a falta de coragem para admitir, de declarar isso, para você ver que não era uma coisa muito simples lutar contra o sistema estabelecido, lutar contra uma consciência, uma cultura já bem firmada, histórica e bem estruturada. Não era uma coisa simples você afirmar alguma coisa que é lógica. Provavelmente o silêncio também é um silêncio de medo, de gente que não está querendo se comprometer. E o sentimento de Jesus diante disso é de indignação. Ele fica irado pela falta de amor e sensibilidade. Ficou profundamente triste pela dureza do coração. E aí, de uma maneira graciosa e amorosa, ele chama o homem e ele pede para ver a mão do homem, tocar em sua mão. Isso mostra o Cristo sensível, Jesus de Nazaré se compadecendo, olhando para os problemas que estão ao seu redor, vendo a carência desse homem e a sua expectativa de ser curado por ele. O que acontece a partir deste momento? Os mestres e autoridades eclesiásticas judaicas
foram tomados por terrível ódio contra Jesus. Então aquilo que era uma resistência no primeiro capítulo, no segundo, que era um olhar desconfiado, que era ainda a gente que estava analisando, avaliando, vendo até que ponto tudo isso ia acontecer, como que eles deveriam se comportar. A partir dessa história, agora o ódio se estabelece, ao ponto de se juntarem com os herodianos, é o que diz a palavra ali no versículo 6, um partido político nacionalista muito influente que apoiava Herodes em sua dinastia contra Roma. Os fariseus, conhecidos também como os separados, formavam um partido do povo. Então havia um conflito político, social, que não aproximava os herodianos dos fariseus, mas agora eles têm um objetivo em comum, e isso faz com que essa conversa do versículo 6 se torne uma realidade, com pessoas de classe baixa, que era contrária aos interesses herodianos e dos saduceus, ok? Então eles não têm interesses em comum, porém agora eles têm um inimigo em comum, e Jesus vira o inimigo dos dois grupos, e eles começam a conspirar como tirar a vida de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus caminha, fazendo bem, pregando, curando, libertando pessoas, trazendo a verdade do reino de Deus, transformando as vidas, existe agora um grupo que está dia após dia criando um ambiente para ver como que eles podem conduzir sem se comprometer, sem sujar as mãos diante daquele que está transformando os corações e curando em dia de sábado. Quais são as lições que a gente tira desses versículos da primeira história do capítulo 3? Mais uma vez, Jesus demonstra sua autoridade sobre o sábado, desta vez restaurando a mão do homem. Ele conhece todos os nossos fardos e deseja nos conceder descanso. Então, qual é a lição prática que a gente pode ter para os nossos corações? Que a gente pode apresentar as nossas carências, que a gente pode chegar diante do Senhor em qualquer dia, que Ele está pronto para fazer o bem, nós podemos revelar a nossa mão, a nossa vergonha, as nossas necessidades. A segunda lição é que a gente coloque em prática o que diz o conselho do sábio Salomão, Provérbios capítulo 13, versículo 27, que você não pode segurar a sua mão, não se permitir em fazer o bem, estando nas suas mãos o poder de fazê-lo. Que a vida cristã se constitui em gente que está agindo bondosamente, com bondade o tempo todo, que o seu caminho é o caminho do amor, da bondade, da entrega, de gente que compreende que não fazer o bem se torna uma maldade também para o mundo. Então, a caminhada dos discípulos de Jesus é a caminhada de gente que o tempo todo está se entregando a fazer o bem, se permitindo fazer o bem, e que todo dia é dia santo para que a gente possa fazer o bem para todos aqueles que se aproximam com a expectativa de ser tocado diante das suas carências, dos seus problemas, das suas limitações. E cuidado com a dureza do coração, cuidado com esse comportamento religioso, cuidado com a familiaridade com o sagrado, ao ponto de você ir perdendo a sensibilidade, o encanto, e de ver o reino de Deus acontecendo de uma maneira diferente daquilo que muitas vezes foge do nosso padrão, do nosso entendimento. Cuidado para que a gente não tenha esse silêncio maldoso, que não assume a posição, que não diz como a gente deve se comportar, o que deve ser feito. Esse silêncio que traz uma indignação e uma tristeza no coração de Jesus. Essas são as lições desse texto. Logo depois, a gente caminha agora para Jesus curando as multidões na praia. Sua popularidade está crescendo. No versículo 7, ele se retira com seus discípulos para os lados do mar da Galileia, com uma grande multidão, e agora ele percebe que ele está sendo empurrado para o mar. É quando ele fala com os discípulos: deixa um barquinho aqui perto, porque se essa turma começar a me pressionar demais, eu não vou conseguir saber como lidar com isso. Eu pulo no barco e eu consigo me proteger. Era mais ou menos como se fosse um escudo diante da multidão que chega, se aproxima, pede para falar com ele. No versículo 9 fala
que a multidão, a fim de não comprimirem, né? Quando ele pede o barquinho para estar ali, no versículo 10, pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então, isso são os sinais do reino acontecendo na sua vida, mostrando que ele é o Filho de Deus, o enviado, o Messias prometido, o Senhor sobre todas as realidades. A gente não pode esquecer para quem Marcos está escrevendo. Então, quando uma afirmação como essa, de alguém que é Senhor sobre todo o caos, sobre toda a doença, que é o Senhor que declara o perdão, é o Senhor sobre todas as esferas da vida, ele está mostrando para cristãos novos que têm ainda a estrutura de poder e de reino estabelecido como controle e força, e eles têm diante deles agora o Jesus o Nazareno em sua morte frágil, como que eles poderiam se entregar e se voltar para ele. Então, os sinais do reino acontecendo mostra a grandeza, o senhorio e o poder de Jesus sobre a história. O toque de Jesus no versículo 10 demonstra sua compaixão e ir além para o bem dos outros. Uma realidade que podiam ser transformadas através de uma palavra. Porém, o seu toque é uma demonstração de afeto. Sua cura com toque mostra também esse afeto, esse carinho divino, esse Deus que toca as nossas emoções, que não é simplesmente um problema físico. Por trás desse problema existe um coração, existe alguém. Então, sempre quando a gente vê essa aproximação de Jesus, essa mão de Jesus que chega e toca, esse olhar de Jesus, a compaixão dele se estabelecendo, a gente percebe um Cristo que está percebendo o nosso sofrimento, se relacionando com isso e sabendo quais são os nossos grandes problemas e dilemas. Isso se aplica muito para a nossa vida. Como que a gente pode percebê-lo diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores e das nossas angústias. Mais uma vez, no versículo 12, a gente vê o segredo messiânico sendo um destaque na sua fala, né? Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. No verso 11, tu és o Filho de Deus, afirmação messiânica, e no versículo 12, o segredo messiânico que a gente viu lá no primeiro capítulo, no versículo 25, 34 e 44, ele dizendo, não é a hora, não é o momento. Isso é todas essas afirmações de Jesus no Evangelho, falando para se calar, dizendo para não contar. Isso tem como objetivo a ideia de um segredo que ele deve guardar para o devido tempo, na hora adequada. Agora chegamos no próximo relato que Marcos nos fala dos versículos 13 ao versículo 19, quando ele fala da escolha dos 12 apóstolos. A palavra apóstolo tem como significado enviado por outro, alguém capaz de fazer as mesmas coisas daquele que o chamou. É como se fosse uma procuração, alguém capaz de representar com a mesma autoridade e com os mesmos sinais, da mesma maneira, daquele que o chamou. Um comissionado, designado para uma missão. É a primeira vez que esta palavra aparece no Novo Testamento, a palavra apóstolo. Como a gente pode perceber o apostolado se cumprindo na vida desses homens? Primeiro, a gente percebe que há sobre eles uma autoridade de expelir demônios. Os discípulos são capazes de expulsar demônios, porque lhes foi concedido compartilhar do ministério de Jesus e de sua autoridade. Aí o conceito de comissionado, de alguém que ele chamou para fazer as mesmas coisas. O apostolado foi um dom principal concedido pelo Espírito Santo para estabelecer a Igreja de Cristo. Era necessário que o apóstolo fosse testemunho ocular da ressurreição ou comissionado por Jesus, o próprio Cristo chamando. Você percebe que houve um chamado, e o texto nos fala que ele mesmo quis para andar junto dele. E havia o entendimento das credenciais apostólicas, e uma era essa, de ter sido testemunho ocular da ressurreição de Jesus, ou até mesmo de ter visto Cristo ressurreto. Por isso que em Atos 9,
Cristo aparece fisicamente ao apóstolo Paulo e aquilo se torna uma credencial do seu apostolado. Ele depois vai afirmar que foi chamado pelo próprio Cristo, foi comissionado pelo próprio Cristo a partir desse encontro. Então, quais eram as credenciais? Primeiro, ter visto Cristo ressuscitado. Todo apóstolo deveria ter essa credencial. Realizar os mesmos sinais e milagres que Cristo realizou. A gente vai ver isso acontecendo na vida dos apóstolos, Pedro, Paulo e todos aqueles que caminharam com Jesus e haviam sido comissionados. E por que isso acontece? É uma credencial, os sinais que aconteceram no ministério de Jesus se transportando para a vida ministerial desses homens. E foram escolhidos para lançar os fundamentos da igreja de Jesus, sejam eles os fundamentos do ministério, dos sinais e também os fundamentos da palavra do Senhor, os fundamentos das escrituras. Quando a gente fecha o conteúdo bíblico, também fecha qualquer nova possibilidade disso acontecer, porque a ideia era que os fundamentos da igreja deveriam ser firmados por Cristo e pelos apóstolos, mas ao mesmo tempo, quando isso acontece, a questão de ser comissionado, de ser chamado, também se fecha. A gente percebe no primeiro versículo, ele chama para si, para junto dele, é um chamado para andar com ele, nos diz o texto que era para e vieram para junto dele, então é um chamado que significa caminhar com ele e ao mesmo tempo desenvolver as mesmas tarefas, mas o princípio é que antes de uma tarefa havia uma relação. Ele está chamando para estar junto, para uma relação antes de tarefa. Essas coisas no reino de Deus precisam ficar muito claras para a gente, porque muitas vezes nós entendemos de maneira equivocada. Nós achamos que ele nos chamou simplesmente para uma tarefa, que o ministério é executar de uma tarefa, fazer um trabalho, e a gente não compreende que o primeiro chamado é para estar junto, é para uma relação, e a tarefa se torna resultado de uma relação. Então, nós não fomos comissionados para sermos aqueles que vão desenvolver um trabalho para Deus, mas é para construir uma relação com Ele, que envolve toda a nossa vida, todo o nosso amor e toda a nossa história. Ok? Próxima coisa que a gente vai ver é a escolha desses nomes, né? A escolha soberana de homens imperfeitos. A gente vê a lista e a gente não vê ali a melhor seleção possível. Quem sabe, se fosse a nossa seleção, essas pessoas não estariam ali, mas é um Cristo chamando homens imperfeitos para andar com ele. Tem o Pedro inconstante, tem Tiago e João, filhos do trovão, homens impetuosos, que tiveram que em determinado momento serem advertidos por Jesus diante do seu comportamento. Tem Mateus o publicano, uma figura não muito aceitável dentro do ambiente social, religioso de sua época. Tem Tomé o incrédulo, aquele que diz que só vai crer depois de tocar. Então carrega uma incredulidade de uma maneira extensa sobre o seu coração, mesmo depois de ter ouvido tantas coisas, visto tantas coisas. Depois de tudo isso, ainda há uma incredulidade sobre a sua vida. Tem o traidor, que está ali com ele, faz parte desse processo todo. Então é um Cristo que está na sua soberania, porque diz o texto que ele chamou quem ele quis, escolhendo homens imperfeitos e para caminhar com ele. Judas depois é substituído por Matias, não é por Paulo, é uma escolha antes da escolha do próprio Cristo por Paulo, mas ele que faz parte desse time dos 12. O que a gente aprende com isso? Que é uma escolha baseada unicamente na graça de Deus, não há mérito, não há valor na gente. Essa escolha de Deus o tempo todo vai estar baseada nele mesmo, no seu caráter, em quem ele é, no que ele pode fazer, nessa obra que ele assume a responsabilidade de começar e ele é fiel para completá-la. Então, em momento algum, essa escolha de Deus está baseada no que nós somos ou no que fazemos. É baseado unicamente nele, no seu nome, no seu poder e autoridade. É uma escolha para servir de alívio ao sofrimento humano.
Então a nossa escolha é para estar junto dele, ao mesmo tempo para lidar com as dores e com as angústias de um mundo que sofre. É uma escolha para estabelecer sua igreja, sua missão, que acontecerá através de uma comunidade. Ele já está nos mostrando como que a missão acontece, como que a gente vai ser conhecido. Depois tem a sua oração dizendo que da mesma forma que ele é um com o Pai, ele também ora para que sejamos um. E a maneira como que essa comunidade se apresenta para o mundo, força o mundo a afirmar que ele é o Cristo. E uma escolha única e definitiva para lançar os fundamentos da igreja. Então essa escolha apostólica, ela se fecha dentro desse tempo de oração, dessa escolha única de Jesus para lançar os fundamentos, é quem ele quis, para estar junto dele, e a questão está fechada. Ok? O próximo passo é a blasfêmia dos escribas. Agora é um assunto difícil, delicado. O cenário agora vai estabelecer uma conversa bem difícil, porque sai do ambiente da rejeição, da hostilidade, da desconfiança, e agora o cenário é de uma acusação séria que os escribas farão sobre Jesus. Marcos vai nos mostrar que ele está se entregando ao ministério. O texto vai nos dizer que não há tempo para comer. Quando os parentes de Jesus ouviram que isso estava acontecendo, disseram: ele está fora de si. Então tem a família de Jesus, tem os escribas naquele lugar e tem aquelas pessoas que estão sofrendo. Então é um tempo de agenda lotada, de uma agenda apertada, de uma demanda muito grande das pessoas. O versículo 20 nos fala da casa que ele está. Essa casa, como a gente já viu, é a casa em Cafarnaum, é a casa de Pedro e de sua família, onde ele faz a sede do seu ministério. Os seus familiares viajaram por volta de 48 quilômetros para forçar a atender o pedido de voltar para casa, né? A sentença da família é ele perdeu o juízo, e a gente depois vai trabalhar um pouquinho isso nos versículos 31 a 34, ou melhor, a 35, tentar entender melhor esse comportamento da família, por que esse comportamento. Mas agora eu quero conversar mais com vocês sobre essa declaração que os escribas vão fazer sobre ele. No versículo 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Belzebu é uma antiga expressão hebraica, Baal Zebut, que significa Senhor das Moscas. Você vai ver isso no segundo livro dos Reis, o primeiro capítulo, no versículo 2 e no versículo 16. Quando Acabe morre, Acasias chega ao trono e ele é acometido de uma doença, e ele clama para esse Deus das moscas, né? Baal Zebut, o Senhor das moscas, que eles estão dizendo aqui que é Belzebu. É o mesmo nome, e a identificação que esse Belzebu é o maioral dos demônios, e Jesus faz todas as suas coisas, tudo está sendo realizado por intermédio de um demônio. A atitude da multidão diante daquilo que está acontecendo, de homens sendo curados, de a mão ressequida daquele homem sendo totalmente transformada, as curas acontecendo à beira-mar ali dos versículos 7, eles estão admirados. A atitude da família é uma declaração que ele perdeu o juízo, e a atitude dos escribas é dizer que ele está possesso, que ele é um louco, é o maioral dos demônios. E eles estão afirmando isso porque não há como contestar os milagres de Jesus. Então, como não tem como contestar, está muito claro: o homem da mão ressequida tem sua mão curada, o paralítico de Cafarnaum sai andando, as pessoas que cercam Jesus estão sendo tocadas, curadas e transformadas por ele. Não tem como contestar aquilo que todo mundo está contemplando.
Então, eles só tinham 3 alternativas diante disso, os escribas. Ou eles afirmavam que ele é de Deus, e pronto, mas aí eles fecham uma questão, é o que eles estão procurando não fazer, e todo o seu movimento é para provar que isso não é uma realidade. Ele é um charlatão, também não dá para fazer isso, porque todo mundo está experimentando, vendo, está tudo muito claro, é feito debaixo da luz, o paralítico está andando, então um charlatão ele não é. E aí eles utilizam a terceira alternativa, que é a que resta, ele é um demônio. E eles declaram que ele está fazendo isso em nome do Belzebu, senhor das moscas. Qual era o objetivo? Era destruir a admiração da multidão e transformar isso em rejeição. Como que Jesus reage diante dessa afirmação séria dos escribas, falando que ele age por intermédio do maioral dos demônios? Jesus usa 2 parábolas para mostrar a tolice da afirmação dos escribas. A primeira está no versículo 24, quando ele fala: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Está dizendo, se eu expulso Satanás em nome de Satanás, como que esse reino pode existir? Um reino que assim se comporta causa sua inexistência. É a gente jogando contra a gente mesmo, é o tempo todo um time fazendo gol contra, na expectativa de ganhar algum jogo. É o que ele está dizendo, não tem como. É absurdo a afirmação que vocês estão fazendo, porque se eu faço isso, eu estou provocando a inexistência do reino. E se Satanás está fazendo isso, ele está se autodestruindo, ele está acabando consigo mesmo. Ninguém, em sã consciência, querendo construir um império, estabelecer uma torre e fazer um reino, terá esse tipo de comportamento. A segunda parábola que ele vai utilizar está no versículo 27, quando ele fala: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Quem é o homem forte desse ambiente? O homem forte é Satanás. Os bens da casa são as pessoas. O que significa saquear essa casa? É libertar as pessoas. Ou seja, Jesus está dizendo que amarrou o valente e por isso está libertando, saqueando a sua casa. Ele amarrou o valente, Satanás, o homem forte, está tirando as pessoas, saqueando os bens dessa casa e libertando as pessoas. É isso que ele está fazendo. Então não há como ele fazer isso em nome de Belzebu, porque ele está tirando de Belzebu aquilo que era valioso, os seus bens, aquilo que fazia com que ele fosse um espírito, um poder sobre uma pessoa. E ele está fazendo totalmente o oposto daquilo que Belzebu faria como uma possessão. E aí no versículo 28, é isso mesmo, no versículo 28, ele começa a nos dizer sobre uma boa notícia. Ele sai dessa acusação agora dos escribas. Ele, com 2 parábolas, ele se defende e diz como ele está se comportando e o absurdo que os escribas estão dizendo. E agora no versículo 28 ele começa a construir um novo discurso que vai trazer um sério apontamento para os escribas e para o seu comportamento, para aquilo que eles estão dizendo. No versículo 28 diz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Essa coisa do pecado contra o Espírito Santo, é importante a gente parar um pouco e dar uma olhada no que Jesus está querendo nos ensinar. Primeiro tem uma boa notícia. A boa notícia está no versículo 28, quando nos fala: tudo será perdoado. Pecados e blasfêmias contra Deus e contra o Filho do Homem, tudo pode ser perdoado. Ou seja, a boa notícia é que em Jesus os pecados são perdoados,
a arrependimento, a mudança de vida e a perdão de Deus, a graça de Deus e misericórdia sendo derramada sobre todos nós. Agora, quando ao mesmo tempo que ele faz uma declaração de perdão, ele traz uma declaração muito séria sobre um comportamento que possivelmente os escribas estão sendo conduzidos a ter. Um comportamento que ele vai denunciar, não que eles já estão agindo de forma deliberada, mas estão caminhando para isso. A declaração de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é das mais solenes. Porém, o pecado imperdoável não é um pensamento, ato ou palavra isolada, mas sim a persistente atitude, arrogância, oposição intencional e rejeição explícita a Jesus Cristo e sua palavra. Recusa obstinada a crer no Evangelho é uma rejeição à obra do Espírito Santo de criar fé em Jesus, considerado como pecado eterno. Então, pecado eterno é essa atitude deliberada de rejeição explícita à obra de Jesus, à sua palavra, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. É esse coração que o tempo todo está dizendo não é verdade, está negando isso e está fazendo isso a cada dia de uma maneira mais intensa, ao ponto disso se tornar um pecado sem perdão, porque ele passa do local onde a conversão é possível. O coração se inclina tanto e vai tanto para esse caminho que chega ao ponto que ele não consegue mais voltar. E esse processo de conversão já não se estabelece. E para esse pecado não tem perdão, é o pecado eterno. Jesus não declarou que os mestres e líderes religiosos haviam efetivamente cometido esse pecado, mas que estavam em iminente perigo. A maneira como eles estão se comportando, a forma como eles dizem a Jesus que o que ele está fazendo no poder de Beelzebul, que a maneira como ele está relacionando a vida de Jesus para o ambiente que eles estão jogando Jesus, ele diz, vocês estão caminhando para isso. Vocês vão chegar num local, num ponto, onde será impossível o retorno. Porque vocês deliberadamente rejeitaram, ignoraram, e disseram que a obra do Espírito não era dele, de tal forma que vocês estão entregues às paixões do coração de vocês. Então esse é o pecado eterno, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Isso é o pecado que muitos de nós perguntamos o que Jesus estava querendo dizer com isso. E o próximo texto que a gente vai ver é sobre a família de Jesus. A gente vai ver o texto nos falando no versículo 21, que a sua família está afirmando que ele está fora de si, ou ele é um louco, ou ele é Deus, mas eles estão achando ainda nesse momento que ele é um louco. E Jesus percebe que eles estão por lado de fora, querendo falar com ele, muita gente está sentada ao seu redor, e chegam para ele e falam, sua mãe, seus irmãos estão querendo falar com vocês, eles viajaram mais de 40 quilômetros, estão aí fora. Eles estavam preocupados com a reputação, com que a vida de Jesus estava sinalizando e como a sociedade iria interpretar a família deles e qual seria o custo daquilo que Jesus estava falando, dizendo e o seu comportamento para a sua família. De maneira nenhuma, Jesus está desprezando os laços familiares. Ele não está dizendo que ele não tem importância com essas perguntas e com esse comportamento. Ele só está colocando a família no seu devido lugar. Ele está estabelecendo um ambiente de primazia. Ele está colocando os nossos laços de afeto no eixo. Ele sabia que era muito caro para a cultura judaica as questões familiares, as relações familiares, e ele está agora estabelecendo um ambiente onde essas coisas estarão no seu devido lugar. Ele não está nos ensinando uma negação aos laços afetivos familiares. Ele está colocando nossas relações em seu devido lugar. O Evangelho tem como finalidade equilibrar essas relações em nosso coração, colocar em nosso coração o entendimento que o amor a Deus deve ser acima de todas as coisas e acima de qualquer realidade, que pai, esposo, esposa, filhos
devem viver, ensinar com a sua própria vida o amor a Deus acima de todas as coisas. Jesus está nos ensinando uma natureza do reino de Deus e a natureza da família e como que essas coisas ficarão equilibradas, como que isso se enquadra dentro daquilo que Ele está apresentando. Nosso amor pela família deve ser uma realidade, mas o amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Ok? Eu espero que essa aula tenha te ajudado no entendimento, na compreensão. Tem muita informação, informação que a gente percebe da dureza do coração e a realidade de fazer o bem nos primeiros versículos, a escolha dos apóstolos, essa blasfêmia dos escribas, o que isso significa, e a sua família. Que Deus possa ter te abençoado, que você possa ter crescido, e eu te aguardo para o capítulo 4.